Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus, amados irmãos. Iniciaremos mais um estudo abençoado, estudo de Apocalipse, versículo por versículo, né, irmãos? E é claro, o nosso estudo hoje, nesse momento, é o Apocalipse capítulo 17, com o título o qual diz: A queda da Babilônia, a visão da grande prostituta sentada sobre a besta. Então vamos lá? Versículo 1 de Apocalipse 17 diz da seguinte forma: E veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças e falou comigo, dizendo-me: Vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está sentado sobre muitas águas. Irmãos, para entendermos melhor sobre a questão da prostituta assentado sobre muitas águas, nós devemos ir para Apocalipse, capítulo 17, versículo 15, que diz assim: E disse-me, as águas que vistes onde se assenta a prostituta são povos, multidões, nações e línguas. Foi o que nós falamos nos estudos anteriores. Todas as vezes que fala de água na Bíblia, águas significa povos, tribos e nações. Amém? Glória a Deus. Então vemos aqui, né, a grande prostituta assentada sobre muitas águas, ou seja, estará atraindo grande multidão, povos, nações estarão ali, né, seguindo, acompanhando essa grande prostituta. Essa grande prostituta, para quem não sabe, ela é uma cidade, ela é uma religião, né, irmãos, que nós vamos falar mais para frente e vocês vão saber quem é essa prostituta. A Bíblia já indica certinho quem é essa prostituta. Então vamos lá, versículo 2: Com o qual se prostituíram os reis da terra, e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua prostituição. O que é isso aqui, amados? A prostituição é a prostituição espiritual. Então ela ensinou uma religião falsa, ensinou uma falsa religião, e o povo se prostituiu, né, com o seu engano, com o vinho da sua prostituição, se embebedaram, né, com o seu engano. Versículo 3 diz assim: Elevou-me em espírito a um deserto, e vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor escarlate, que estava cheio de nome de blasfêmia, e tinha 7 cabeças e 10 chifres. 7 cabeças são 7 cabeças que estarão ligados diretamente ao dragão. E os 10 chifres aqui, irmãos, quando a Bíblia fala em 10 chifres, são reis, né? Reinos. Mas naquele tempo falava-se rei. Hoje existem presidentes também. Então vai ser 10 líderes de nação. Líder, por exemplo, um presidente, um rei, uma pessoa que está à autoridade máxima ali do país, ou seja, as nações estarão acompanhando esse anticristo. Amém, irmãos? E algo interessante aqui, se nós formos ver, irmãos, vocês já vão começar a perceber quem é essa grande prostituta que a Bíblia fala em Apocalipse. Eu quero convidar você agora a abrir comigo a sua Bíblia no livro de Daniel, capítulo 2, versículo 32. Daniel 2,32 diz assim: Nabucodonosor teve um sonho de uma estátua e ninguém pôde ali interpretar, né, irmãos? Então o que acontece? Ele chama Daniel, né? E para que Daniel venha interpretar aquele sonho daquela estátua. Então Daniel entrega a interpretação para o rei Nabucodonosor. Vamos ler a partir do versículo 31, que vocês vão entender melhor. Tu, ó rei, estavas vendo, e eis aqui uma grande estátua. Essa estátua que era grande, cujo esplendor era excelente, estava em pé diante de ti, e a sua vista era terrível. A cabeça daquela estátua era de ouro fino, o seu peito e os seus braços de prata, e o seu ventre e as suas coxas de cobre, as pernas de ferro e os seus pés em parte de ferro e em parte de ferro. Agora vamos à interpretação. Glória a Deus. Então começa aqui o 38. Então Daniel começa a interpretar o sonho de Nabucodonosor, onde ele diz assim: este é o sonho, aliás, a partir do versículo 36, este é o sonho. Também a interpretação dele diremos na presença do rei. Tu, ó rei dos reis, pois o Senhor do céu te tem dado o reino e o poder, a força e a majestade. Onde quer que habitem os filhos dos homens, animais do campo e as aves do céu, ele te os entregou na mão e fez que dominasse sobre todos eles.
Tu és a cabeça de ouro da estátua, tá vendo? E depois de ti se levantará outro reino inferior ao teu, e um terceiro inferior, irmãos. Isso aqui são os medos e os persas. O terceiro reino, um reino inferior. E um terceiro reino de metal, o qual terá o domínio sobre toda a terra, tá vendo? E o quarto reino será forte como o ferro. Então aqui está falando o quê? Do quarto reino. Então falou do primeiro, do segundo, terceiro, e agora estamos falando desse quarto reino, que será forte como o ferro. Pois como o ferro esmiuça e quebra tudo, como o ferro quebra todas as coisas, ele esmiuçará e quebrantará. Então naquele momento em que Nabucodonosor foi aquela estátua, começa ali a primeira parte da estátua era o reino babilônico de Nabucodonosor. E logo aqui no quarto reino está falando do reino chamado Roma. Este reino Roma. E veja aqui no versículo 41. E quanto ao que viste dos pés dos arteiros, em parte de barro e de oleiro, e em parte de ferro, isso será um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa de firmeza do ferro, pois que vistes o ferro misturado com barro de lodo. Então agora vemos aqui, amados, o império de ferro, mas depois vemos o barro. E o barro, aqui a Bíblia fala bem claro aqui, no versículo 42, e como os artelhos ou os dedos eram em parte de ferro e em parte de barro, ou seja, os reinos que darão apoio, como eu tinha falado, né, irmãos, o anticristo, que são os dedos aqui, que também são os 10 chifres, estarão misturados com barro e com ferro, ou seja, os reinos estarão com o apoio de Roma e com o apoio desse anticristo, desse governo mundial. Assim, por uma parte o reino será forte e por outra será frágil. Versículo 43, quanto ao que vistes do ferro, misturado com barro de lodo, misturar-se-ão com semente humana, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Tá vendo? Então, um estará dando apoio para o outro, serão como casamento, estarão juntos. Então estarão ali, né, irmãos, juntos. Quem é esse império? Roma, e o império do anticristo, que é os pés com seus 10 dedos, com seus 10 apoios. Então, o império, nesses últimos dias, a prostituta é a cidade de Roma, é Roma, a mulher, e a besta é o anticristo. Então, ou seja, essa religião dos últimos dias, que vem de Roma, eu não preciso dizer muito, que vocês já estão começando a entender mais ou menos o que eu estou falando, estará dando apoio ao anticristo no tempo do fim. Amém? Glória a Deus? Vamos então aqui em Apocalipse 17, versículo 4. E a mulher estava vestida de púrpura e de escarlata, adornada com ouro e pedras preciosas. Essa religião que é muito rica, irmãos, que é Roma, e pérolas, e tinha na mão um cálice de ouro cheio das abominações e da imundícia da sua prostituição. Tá vendo, irmãos? Então, é a falsa religião que tem enganado o povo, irmãos, com a doutrina, né, que não está na Bíblia, né, irmãos? Coisas que realmente desagradam a Deus, principalmente a adoração a outros deuses, adoração de forma errada. E na sua testa estava escrito o nome, mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. E vi que a mulher estava embriagada com o sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus, e vendo-a maravilhei-me com grande admiração. Devemos entender, irmãos, que Roma matou o Senhor Jesus, os romanos crucificaram Jesus. Os romanos perseguiram os cristãos ali, né, no século I, na igreja primitiva. Entenderam, irmãos? Construíram-se depois ali o Coliseu e os romanos colocavam os cristãos para morrerem no Coliseu. Como eu vou me dizer que sou romano? Como eu vou dizer que sou cristão? Como que eu vou dizer apostólico romano? Outra coisa, depois a igreja romana, ela ali matou muitas pessoas ali no século XV e XVI. Depois teve no Brasil também a Inquisição, pelo qual matou muitos cristãos que eram contra esse sistema. Vamos caminhando mais e mais, nós vamos entender, irmãos. Vocês vão entender. A própria Bíblia
aponta para Roma, aponta para este lugar. Vocês vão entender quando chegar mais na frente. Quer ver? Presta atenção. Versículo 7. E o anjo me disse: por que te admiras? Eu te direi o mistério da mulher e da besta que traz, ao qual tem 7 cabeças e 10 chifres. Falamos das cabeças e dos chifres. Por isso, nos capítulos anteriores, quem quiser acompanhar, irmãos, vai lá nos capítulos anteriores, vocês vão ver, né, o estudo sobre as cabeças e os chifres. A besta que vistes foi e já não é, e que há de subir do abismo e irá à perdição. E os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e já não é, mas que virá. Tá vendo, irmãos? Então, devemos entender, irmãos, muitos interpretam de uma forma errada, né? Diz que essa parte aqui, alguns interpretam que até João Paulo II não tem nada a ver, viu, irmãos? Eu vou explicar direitinho aqui. Aqui está falando sobre impérios, amém? Vamos para o versículo 9. Aqui há sentido, quem tem sabedoria, as 7 cabeças são 7 montes, amém? Então as 7 cabeças são 7 montes, sobre os quais a mulher está assentada. Vou trazer aqui agora o estudo sobre essas 7 cabeças, para que vocês venham entender, né, que a Bíblia está falando, 7 cabeças são 7 montes. Então vamos falar sobre esses 7 montes. Aonde situa-se os 7 montes? Vamos dar uma olhadinha nesse mapa aqui, para a gente entender melhor, pessoal. Mapa esquemático com as 7 colinas de Roma. Roma foi fundada em 750 a.C., sob uma das 7 colinas: Capitólio, Quirinal, Viminal, Esquilino, Célio, Aventino e Palatino, que rodeavam a comunidade primitiva. Então está aí os 7 montes, as 7 colinas, né, de Roma, tá bom, irmãos? Tem nenhuma dúvida, né? Ficou bem claro, então, irmãos, encerramos aqui, né, o Apocalipse do 17